Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podes Crer com José Fidalgo. Este é o episódio número 5 da terceira temporada. O tema de hoje é: a Igreja não é uma oficina de milagres e resolução de problemas. Este é um tema que é controverso, como sempre tento trazer para aqui temas controversos para que nós possamos refletir neles. Existem certos pensamentos que são verdadeiros castelos. E esses pensamentos precisam de ruir, cair e serem substituídos pelos pensamentos corretos, neste caso, à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Este tema eu trago hoje para ser refletido pelo seguinte. Existe esta maneira de pensar, no modo geral, nas igrejas. A igreja é vista como uma espécie de uma oficina, de um lugar onde as pessoas se dirigem aos domingos, essencialmente aos domingos, para terem um encontro com Deus, para que Deus possa operar sinais, maravilhas, milagres, para que Deus possa resolver os seus problemas. Este é o mainstream, digamos assim, o pensamento principal que está no coração, na mente de muitos cristãos, infelizmente. Eu sei o que estou a dizer porque durante muitos anos eu vivi e participei neste tipo de ambiente. O ambiente pela busca do sobrenatural de Deus, da unção, do poder. Hoje em dia há quem até diga que parece que ninguém mais está a querer desejar o sobrenatural de Deus. Temos que ir à igreja com expectativa, dizem muitos, com fé de que Deus vai resolver os problemas e que Deus vai ouvir as nossas orações e se estivermos doentes, Ele vai operar sinais e maravilhas. Muitos dirigem-se às igrejas na expectativa que Deus lhes fale através de um homem, de uma mulher, por uma palavra de profecia, pelos dons do Espírito Santo. E então as pessoas procuram sentir Deus, procuram ter algo que elas sintam que Deus as ouviu e que Deus está no processo de resolver os problemas delas. Inclusive até o próprio marketing de muitas igrejas é exatamente esse. Vem no domingo à reunião dos milagres. Deus tem um milagre para ti. Vem na expectativa. Vem com fé. Vai estar cá um convidado especial, um homem ou uma mulher cheio de muita unção de Deus. Vem para tocar nas vestes desse homem e dessa mulher de Deus. Esse homem e essa mulher de Deus vai ungir lenços para tu levares aos teus amigos que estão doentes, para que eles sejam curados, para que Deus possa resolver o problema desses teus amigos ou desses teus familiares. Então todo o marketing está voltado para uma espécie de oficina mecânica para resolver os problemas que surgem na vida das pessoas. E Deus é visto como tal, infelizmente, como uma espécie de um mecânico, como uma espécie de um médico, curandeiro, que está sempre à coca, a ver se há problemas no meio dos seus filhos, dos cristãos, e então ele intervém para poder resolver os problemas dos cristãos. E por mais que se fale de que o Evangelho não é isso, é difícil para quem durante muitos anos viveu
este tipo de apelo de ambiente, de processos, porque são processos que se vão, ahm, que se vão aplicando nas estruturas das igrejas. Este chamar, este apelo. Há até quem ainda diga, não é? Há pouco mencionei isso, que parece que ninguém mais anda à procura disso. Temos que voltar aos primeiros tempos da fé, de ir atrás dos milagres, porque Deus opera, porque Deus faz milagres, porque Deus é bom. Claro que tudo isso é verdadeiro. Claro que sim. Eu quero aproveitar já para dizer que eu sou uma pessoa que creio no sobrenatural de Deus. Deus é sobrenatural, é sobre-humano. Deus é Deus. Só pelo simples facto dele ser Deus, já é sobrenatural. E eu creio. Creio em Deus, creio que Ele tem poder para fazer sinais, maravilhas extraordinárias que, de uma forma natural, normal, numa forma humana, é impossível ser feito a não ser que Deus faça. Eu creio. Eu creio também que orar é importante, mas que a oração não pode estar virada para os pedidos, para a busca de resolução de problemas. Quando se fala de oração hoje em dia, estamos sempre a falar na oração direcionada para aquele ambiente que eu tenho estado aqui a mencionar. É a oração para pedidos. Vamos pedir a Deus para Deus dar-te um emprego novo. Vamos pedir a Deus para Deus salvar o teu casamento. Vamos pedir a Deus para Deus tirar o teu filho da droga. Vamos pedir a Deus... E claro que eu não estou a dizer que sou contra isso, mas nós temos que analisar o Evangelho, nós temos que analisar as palavras de Jesus. O que é que de facto Jesus ensina? O que é que de facto Jesus nos quer levar? Qual é o foco que nós temos que colocar? Quais são os pensamentos que precisam de cair, como um castelo que cai, como muros que eram grossos e fortes, eles precisam de cair, esses pensamentos, esses castelos que têm impedido muitas vezes dos cristãos verem com outra perspectiva acerca do que de facto é a vontade de Deus para a nossa vida. E eu gostava só de lembrar o seguinte: quando nós lemos a Bíblia, se nós começarmos a ler a Bíblia, se de facto você é uma pessoa que tem por hábito ler a Bíblia, então eu quero pedir a si, como peço a todos, e que eu também tento fazer o melhor que eu sei, o que eu posso é leio a Bíblia com bastante atenção, com calma, não leio a correr, mas vou ler devagar, com calma, vou pensar na leitura, vou meditar nesta leitura. E se nós prestarmos atenção à leitura de todos os livros, dos 66 livros que a Bíblia contém, nós verificamos que esses momentos de sinais e maravilhas e curas extraordinárias que aconteceram ao longo da história de dezenas e dezenas de séculos foram cíclicos. Não foi uma coisa constante. Quando lemos os livros que se encontram naquilo que a Bíblia faz a divisão, não é? Do Velho Testamento, quando vamos para o Velho Testamento, nós verificamos que existiram alguns profetas que foram usados por Deus de uma maneira tremenda. Atos sobrenaturais, eventos sobrenaturais aconteceram através desses profetas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Elias, de Eliseu, estou-me a lembrar de Isaías, estou-me a lembrar de Moisés, que em momentos que Deus decidiu, porque estas coisas não somos nós que decidimos, não é o homem que decide,
e mal vai se nós é que decidimos os momentos dos milagres, porque somos nós que provocamos os milagres, então já não é Deus, é a mão humana, e muitas vezes são milagres que são fabricados, já iremos falar um pouco sobre isso. Infelizmente existem milagres que são fabricados pela mão do homem. Mas quando é Deus a agir, nós verificamos ao ler a Bíblia que em certos momentos da história nós assistimos a momentos absolutamente incríveis de eventos, como eu disse, sobrenaturais. Mas também, com outros profetas, assistimos a momentos em que parece que Deus não está presente na humanidade. São momentos de angustiantes, de trevas densas. Estou-me a lembrar, por exemplo, do profeta Jeremias, que ele foi chamado por Deus. Deus lhe deu uma tarefa para ele pregar a palavra de Deus, mas Deus avisou que ninguém iria ouvi-lo. Ele teria que sair para pregar, para ensinar, para anunciar a palavra do Senhor, mas ele já foi precavido por Deus de que o povo não ia dar ouvidos a ele. Então, sinais e maravilhas não aconteceram no tempo de Jeremias. Foi um tempo seco, um tempo em que nada aconteceu. Estou-me a lembrar, por exemplo, de José, que é um exemplo que a maior parte das igrejas gostam de falar dele, o José do Egito, não é? Ele foi um homem usado por Deus para livrar o povo de Israel de uma grande fome, e não só, outras nações também, e ajudou o Egito naquela altura a prosperar muito. Diz que José, ele era um homem entendido, cheio de sabedoria. No entanto, nunca aconteceu nenhum fenómeno sobrenatural, ou como nós gostamos de dizer, de sinais e maravilhas com a vida de José. José foi um homem muito prático. José foi um homem que usou a cabeça para pensar, para criar um plano de gestão para que, naquela altura, nações inteiras que estavam condenadas à fome e a dizimar as populações de fome, pela morte, não é? Ele, com a sua maneira de raciocinar e com a sabedoria que Deus lhe deu, ele, na sua prática de usar os recursos existentes, ele conseguiu ajudar o Egito, ajudar Israel e várias nações ao redor que estavam diante de uma situação bastante complicada devido à fome. Então nós vemos momentos em que existem ciclos, tempos, períodos em que de facto Deus se usou de algumas personagens na história para eventos milagrosos e sobrenaturais, como também Deus também se usou de pessoas em que nenhum evento sobrenatural aconteceu, mas aconteceram coisas muito interessantes, mas momentos em que parece que Deus nunca estava, Deus não estava presente. Parece, porque Deus está sempre presente nos momentos bons e nos momentos maus. Ele está sempre presente. Mas há momentos que parece que nada acontece. E agora, ouça o que eu vou dizer. A maior parte dos anos e dos séculos que já passaram por esta humanidade, a maior parte do tempo é tempo em que parece que Deus não existe, que não há nada a acontecer. Porque muito curtos são os períodos, e breves, períodos de muitos sinais e maravilhas. Porquê é que Deus faz isso? Não tenho a resposta, não faço a mínima ideia. Mas eu apenas estou a analisar a história, estou a analisar a leitura, não é? Porque já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e
já verifiquei ao ler estes 66 livros que mais foi o tempo em que a ausência de Deus foi notória do que a presença de Deus. Qual foi o período em que esta humanidade, a história desta humanidade, provou o melhor tempo de sinais e maravilhas e milagres? Foi quando Cristo, através de Jesus, andou aqui nesta terra. Esse foi o maior período de todos. E podemos ver, vou ler para vocês, João capítulo 12, João 12, por exemplo, há muitas passagens que relatam estes momentos de sinais, de maravilhas, de curas extraordinárias que Deus realizou através de Jesus. Absolutamente incrível. Então, no capítulo 12 do livro de João, se lermos a partir do versículo 37, diz assim, até podemos ler o versículo 35. Disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco. Está-se a referir que ele ainda estava ali com eles. Por um pouco de tempo. Porque ele na verdade, este período de sinais e maravilhas aconteceu apenas em 3 anos de ministério de Jesus. Jesus nasceu e durante 30 anos cresceu, desenvolveu atividades, ele foi carpinteiro, enfim. E durante 30 anos nada de especial aconteceu. E por um período de 3 anos, até ele ser crucificado, por um período de 3 anos, durante esses 3 anos, aquele lugar onde Jesus andou, pelos lugares onde ele passou, foi um tempo em que eles provaram sinais e maravilhas e curas extraordinárias como ninguém jamais viu à face desta terra. Foi com Jesus. E ele está a dizer, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, crede, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, retirando-se, escondeu-se deles. O versículo 37, e presta atenção, se você tiver uma Bíblia consigo, diz assim, e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Não criam nele. E isso aconteceu para que se cumprisse até uma palavra que foi profetizada pelo profeta Isaías, que dizia no versículo 38, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Então, veja, isto parece um contrassenso. Parece que Deus não está interessado em que as pessoas creem. Não, o que está a acontecer aqui é o seguinte. É uma lição que nós precisamos de aprender. Porque há muitos cristãos, muitas boas pessoas, pessoas fantásticas, que acreditam que se houver mais curas dentro das igrejas, se houver mais milagres nas igrejas, nas reuniões de domingo, etc., então que o povo vai crer e vai acreditar em Jesus e vai vir à igreja e as igrejas vão se encher. E porquê é que nós acreditamos e porquê é que muita gente acredita assim? Porque durante há uns anos passados, nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80 e até mesmo no início dos anos 90, houve um período, no modo geral, não só em Portugal, mas também noutras partes do mundo, em que houve um período de facto de que Deus se moveu de uma forma de facto sobrenatural em muitas igrejas. Pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas pelo poder de Deus. E como
muitas destas pessoas hoje que falam isso são ainda desse tempo, então essas pessoas pensam que nós precisamos de voltar a ter esse tempo para que mais e mais pessoas possam crer em Jesus Cristo. Porque naquela altura, pastor, você nem sabe. Não, eu sei porque eu passei nesse tempo também. Era tanta gente na igreja, era tantas salvações. E a questão que eu pergunto é assim, será que eram mesmo salvos? Será que estão todos mesmo salvos? Ou as pessoas iam atrás dos sinais e das maravilhas e das curas? Porque aqui está dito que o Senhor fez tantos milagres, tantos sinais diante deles, mas eles não creram. Eles não creram. Eles não creram. Por exemplo, se formos ler também João 7, mais atrás, João 7, versículo 30, diz assim: procuraram, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam, agora veja, olhe só isto, muitos da multidão creram nele. E nós pensamos assim, pronto, estão salvos. Não, eles creram nos sinais que ele fazia, porque a seguir, olhe só o que é que eles faziam, olha a pergunta deles. Diziam, quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito? Então o Cristo estava lá diante deles, mas eles não reconheceram-no como o Cristo, como o Senhor. Você que está a me ouvir, está a entender o que eu quero dizer? Isto é muito importante. Porque havia muitas pessoas até que creram. E porquê? Porque eles estavam a ver, os cegos estavam a ver, os surdos estavam a ouvir, os leprosos eram curados, a pele ficava limpa. Eles viram Lázaro ressuscitar. Eles viram aquela menina a ressuscitar. Quando Jesus disse, Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. Então, eles viram esses sinais. Mas agora a pergunta deles, veja só, o que é que eles estavam a crer então? Porque ele dizia, quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito? Então eles estavam diante do Cristo, mas eles nunca o reconheceram como Cristo. E este é que é o problema hoje também. É que há muitas pessoas que acreditam que Deus faz milagres e querem milagres e andam atrás dos milagres e buscam os milagres, mas na verdade não creem no Cristo. É diferente. Porque o que nos salva não é eu crer nos milagres. O que me salva e o que me dá a vida eterna não é eu crer nos milagres, é eu crer em Cristo. O Senhor, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Cristo, o Senhor, que apareceu a Moisés na sarça ardente. É esse Cristo que estamos a falar, que estava ali diante deles e eles nunca creram nele. Há uma outra passagem também que diz que Jesus conhecia quem é que cria nele e quem não cria. E muitos não creram nele. Muitos só criam a multiplicação do pão e do peixe. E por isso é que multidões e multidões continuam a ir atrás de Jesus, não é por causa do Cristo, é por causa dos sinais e das maravilhas e da multiplicação de dinheiros e de negócios que as pessoas querem ter com Deus. E não é isso que produz a salvação. O que produz a salvação para a vida eterna no ser humano, em nós, é eu crer em Cristo, é crer no Evangelho, é crer na palavra de Deus, na palavra do Senhor. E depois diz assim, os fariseus ouviram o que a multidão murmurava dele, estas coisas. Veja, a multidão murmurava dele. E os fariseus, os principais dos sacerdotes, mandaram servidores para o prenderem. Quer dizer,
Então, o que é que está aqui a acontecer? Uma grande confusão. Por um lado, havia pessoas que criam nele, mas criam nos milagres. De facto, é um homem que faz milagres. Mas o que ele diz, o que ele ensina é perigoso. Ele se diz o pão da vida. Ele anda a dizer que eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida que desce dos céus. Comei o meu pão, comei-me a mim, disse Jesus. Se você ler, por exemplo, mais à frente em João, mais atrás, no capítulo 6, você verifica que, se você for ler a leitura do capítulo 6 de João, verifica que Jesus se anuncia como o Cristo, o Senhor. Eu sou. O dizer eu sou era uma coisa grave para os judeus, porque, por outras palavras, aquele homem que se dizia Jesus estava a dizer que ele era Deus. E de facto é Deus, mas ninguém o reconheceu como Deus. Ninguém reconheceu como Cristo. Por isso é que eles estavam a dizer assim: então, este homem realmente faz muitos milagres, mas quando Cristo vier, será que vai fazer os mesmos milagres que este homem fez e maiores ainda? E quase dava vontade assim: tu estás diante do Cristo, tu estás à espera de quê? Mas eles nunca reconheceram que Ele é o Cristo, o Senhor. Nunca reconheceram, nunca aceitaram que Ele é o Senhor. Andavam sempre atrás da multiplicação de pão, de peixe, e queriam ver sinais e maravilhas, que é o que acontece hoje também, que o cristão hoje, deste século XXI, está viciado nisto. Está viciado na procura de sinais e maravilhas. Querem sentir: eu vou à igreja para sentir a unção, pastor. Eu vou à igreja, eu tenho que sentir qualquer coisa a tremer dentro de mim. Conversa é esta. O justo andará pela fé, disse Jesus. O justo anda pela fé. É pela fé, não é por sentimentos. E fé no quê? Fé nas palavras de Jesus. Nas palavras de Jesus. Então, o que é que atrai alguém a Jesus? Será que são os milagres, os sinais e as maravilhas? O próprio Senhor Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, tu vais ser julgada com um rigor juízo, um juízo com muito rigor. Tu que matas os profetas, Jerusalém. Tu que me rejeitas, Jerusalém. Nunca Jerusalém viu tantos sinais e maravilhas como naquele tempo e, no entanto, rejeitaram. Nunca reconheceram Jesus como o Senhor, o Cristo, o Deus vivo. Ele é Deus. Deus andou entre os homens através da pessoa de Jesus e eles não reconheceram. E hoje é igual. Muitas pessoas que navegam nas igrejas não reconhecem Jesus Cristo como Deus. Eles dizem que, sim, Jesus é sim, Ele é Deus, é o Senhor, é o nosso Senhor. Mas a Maria, a Nossa Senhora de Fátima também, é a Nossa Senhora de Fátima. Ou qualquer outra entidade quer esteja morto ou vivo. Por exemplo, os vivos, alguns o meu apóstolo é um homem de Deus, o meu bispo, tem cá uma unção. Lá está, as pessoas andam atrás de homens, andam atrás de ideias, de conceitos que nada têm a ver com Cristo, com o Senhor do universo. Este é que é o problema. Então, o que é que a igreja precisa para atrair pessoas a Cristo? Precisa que Deus faça esse trabalho. Quer ver? Olha, veja aí João capítulo 6, também no livro de João. Este livro de João é absolutamente fantástico. No capítulo 6, versículo 64, diz assim: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar.
E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Uau! Você prestou atenção àquilo que eu acabei de ler? E se você tem uma Bíblia consigo, preste bem atenção ao que está a ler. Diz assim, vou voltar a repetir, versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Também, por outra tradução, quem era que o iria trair. Ele sabia quem é que não queria e sabia também quem era aquele que iria traí-lo. E o versículo 65 diz assim, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Então não são os sinais e as maravilhas que atraem pessoas a Jesus, a Cristo. É o Pai que atrai as pessoas a Cristo, ao Filho. É Deus. É Deus que convence, é Deus que atrai a pessoa. Pode acontecer que com algumas pessoas aconteceu, provavelmente, que devido a algo, a um fenómeno qualquer sobrenatural que tenha acontecido, que a pessoa ficou desperta, digamos assim, atenta às coisas de Deus. Mas não é o fenómeno em si que atrai. Porque se fosse assim, essas pessoas todas que nos anos 80, 90, nos anos 70 que foram, digamos assim, entre parênteses, salvas por causa de tantos sinais e maravilhas que aconteciam nas igrejas e grandes eventos e grandes cruzadas que houve, eu pergunto, onde é que andam essas pessoas? Muitas dessas pessoas abortaram a fé, na sua fé. Muitas dessas pessoas nem sequer mais querem congregar em lado nenhum. Porquê? Porque a suposta salvação que nós pensamos que elas foram salvas está numa base que é uma base falsa, que tem a ver com os sinais e com as maravilhas. O que faz alguém ficar firme em Cristo é Deus, como está aqui. Ninguém pode ir a Cristo a não ser que o Pai conceda que essa pessoa vá a Cristo. Isto é muito forte, isto é profundo. E nós temos que acordar para esta realidade. Eu sei que provavelmente algumas pessoas vão pensar assim, que eu estou a exagerar, que eu, sei lá, sou estranho. Não, vamos ler a Bíblia. Eu estou a ler a Bíblia consigo. Nós estamos a ler o Evangelho. O ensino de Jesus. Versículo 66 diz assim, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Foi tão forte esta revelação que muitos dos seus discípulos, eram discípulos. Eram considerados discípulos, andavam com ele. Havia sempre grandes multidões que andavam com Jesus. E desde então, eles tornaram para trás e já não queriam mais andar com ele. É o que acontece hoje também. Muitas pessoas que se dizem cristãos e que provaram os dons do Espírito Santo, provaram sinais e maravilhas há 15, 10, 20 anos atrás, ou mais, provaram esses dons, provaram esses sinais e maravilhas, sim, provaram. Mas essas pessoas andaram para trás. Desculpa dizer, andaram para trás. Andaram para trás, não quiseram mais seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo não é seguir sinais e maravilhas. Seguir a Cristo é dar ouvidos às suas palavras, aos seus mandamentos. E os mandamentos de Jesus não têm nada a ver com sinais e maravilhas e curas espetaculares. E o que acontece hoje é que muitas pessoas não querem andar com Jesus, não querem este Jesus de compromisso, de ter que perdoar, de ter que caminhar mais uma milha,
de ter que dar mais a capa e mais sei lá o que temos que dar, de amar o próximo como a nós mesmos, da prática do amor ao próximo. Este é que é o novo mandamento que o Senhor nos deu. Ele não disse, novo mandamento vos dou, buscai sinais e maravilhas da minha parte. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E é nisto que as pessoas vão conhecer que Cristo está em vós. Não é por causa dos sinais, não é por causa das maravilhas. A ver se nós permitimos que o Espírito Santo nos ajude a que vários castelos de pensamentos que ao longo de décadas foram formando o pensamento de muito cristão, que esses pensamentos caiam por terra e que sejam substituídos pela palavra de Cristo, pela verdade que é Cristo. Cristo é a verdade. Jesus, a certa altura, dizia... Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, então não andei eu por todo o mundo a pregar o Evangelho, eu andei de avião para aqui, para acolá, o que é que eu fiz? Fiz cruzadas, fiz isto, aquilo, outro. Oh, tantas curas que houve através do meu ministério, era cegos a verem, era surdos a ouvirem, tanta coisa a acontecer, e estás a dizer que tu não me conheces? E Jesus vai dizer a essas pessoas, eu nunca te conheci. É que não é uma questão de ser, bem, sim, eu conheci-te, sim, mas depois deixei de conhecer. Não, ele disse, nunca te conheci, tu nunca foste meu. Uau! Tu nunca foste meu. Uau! Eu nunca te conheci. Aparta-te de mim, tu que praticaste a iniquidade. Meu Deus! Então, mas eu expulsava demónios e tu dizes que nunca me conheceste. Não, sabe porquê? Porque essa pessoa nunca foi concedida pelo Pai a Cristo. E se continuarmos a ler João, não é? Versículo 67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Querem-se ir embora? Vão. Jesus não se preocupava com multidões, nem queria ter uma igreja cheia de milhares de pessoas. Jesus sempre fez aquilo que o Pai lhe mandou fazer, anunciar as boas novas. Quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Ele não diz para onde vamos, não, para quem? A quem nós vamos nos ligar? Vamos sair desta igreja para aquele pastor, para aquele apóstolo, para aquele outro? A quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ah, tu tens o quê? As palavras da vida eterna. Ele não diz assim, tu tens a maior unção de todos, não há ninguém que tenha tanta unção como tu. Não há ninguém que fale tão bem como tu. Não há ninguém que tenha tantos Mercedes como tu. Não há ninguém que tenha tantos aviões como tu. Não há ninguém com tanto sucesso, com tanto acesso a dinheiro e a bens como tu. Não foi isso que Simão disse. Simão diz assim, versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia. Pedro, de vez em quando lá, ele era dirigido pelo Espírito de Deus mesmo. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Olha aqui, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Isto é que é a verdadeira salvação e conversão para a vida eterna. É reconhecer Cristo em Jesus. Será que nós estamos a reconhecer o Cristo na pessoa de Jesus? Porque o Cristo, ele sempre foi, sempre existiu. Ele é antes da existência desta humanidade. Ele é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. O Cristo que encarnou em Jesus, se fez homem em Jesus, esse Cristo andou conosco. Ele é o pão da vida, ele é o eu sou.
Foi o mesmo Cristo que se encontrou com Moisés na sarça ardente, no Monte Horebe. Foi o mesmo Cristo que apareceu a Abraão e que fez um pacto com Abraão. Foi o mesmo Cristo que apareceu a Jacó. E esse mesmo Cristo aparece na história da humanidade na pessoa de Jesus Cristo, de Jesus. E Pedro diz: nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo? E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Tanta coisa que nós podíamos falar aqui. Mas o essencial que eu quero dizer aqui é o seguinte, meus amados. O que atrai pessoas a Jesus é Deus. Não são milagres. Deus pode se usar momentaneamente, ou de um caso ao outro, que assim seja. Mas o que salva verdadeiramente alguém é que quando alguém reconhece, como Simão Pedro reconhecia, quando alguém creu que ele não era uma mera pessoa que fazia ali uns sinais e maravilhas, porque sabe, sempre houve pessoas com artes para coisas sobrenaturais. Sempre existiu. Por isso é que aquelas pessoas diziam assim: quando o Cristo vier, será que ele vai fazer os mesmos milagres que este faz também? Quer dizer, eles não reconheciam ele como Cristo. Mas Simão Pedro reconheceu: tu és o Cristo, tu tens as palavras da vida eterna, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E, meus amados, nós temos que aprender isto, porque repare, ao dizer isso tudo, você pensa assim: mas o Fidalgo é contra sinais e maravilhas? Não. Não. Quem me dera a mim ver sinais e maravilhas, eu gosto. E já vi muitas. Sinceramente, já vi muitas. E continuo a ver. Continuo a ver. Agora, nós temos que parar para pensar o seguinte. Por exemplo, as pessoas que foram curadas, porque há pessoas que foram realmente curadas por Deus. Muitos testemunhos podemos, com certeza, obter por este mundo fora, de pessoas que foram curadas por Deus. Mas você sabia que essas pessoas vão morrer um dia? Eu lembro-me de algumas pessoas que foram curadas e que hoje já não estão mais entre nós. E que morreram pessoas até bastante novas, mas que experimentaram milagres e maravilhas na vida delas, mas já não estão entre nós, já morreram. Porquê? Porque este nosso corpo, ele perece. Ele perece. E uns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde. E se Deus realmente quer operar algum sinal, alguma maravilha na vida de alguém, Ele faz. Então podemos orar? Claro, com certeza que sim. Podemos e devemos orar para que Deus se mova na saúde do irmão tal, que Deus possa ajudar fulano tal. Mas não sou eu que carrego no botão e eu é que resolvo aqui com alguns pozinhos de perlim-pim-pim, já está tudo feito. Não, não tem nada a ver comigo. É Deus que faz. E Ele faz quando Ele bem entende. E faz como Ele quer. Não sou eu que vou dizer que este domingo vai haver sinais e maravilhas, porque eu vou aqui pôr aqui um órgão, aqui uma unção, não é? Que alguns pregadores pensam que a unção vem do órgão, do piano, os strings e por aí fora. Está ali uma unção e está toda a gente ali e tal. Não, nós não temos essa capacidade de fazer milagres realmente de Deus verdadeiros. Quem faz esse milagres é Deus. Pode-se usar de nós no sentido de nós sermos o veículo de podermos orar,
de podermos pedir a Deus, para que Deus se mova na vida de alguém, para que Deus possa curar aquela pessoa, etc. Ou possa dar um emprego novo ao fulano tal, ou que possa salvar o casamento da família tal. Enfim, podemos e devemos orar, sim. Mas quem faz é Deus. E na maior parte das vezes, para que as respostas possam ser, digamos assim, alcançadas, muitas das coisas somos nós que temos que agir na vida. Por exemplo, às vezes as pessoas pedem um milagre de Deus para salvar o casamento do fulano tal. Se o fulano tal e a fulana tal continuarem a agir como têm agido com o casamento e se não existir uma transformação no coração dessas pessoas, não há oração que resolva aquele problema. Porque às vezes nós queremos trazer palavras para resolver problemas de coisas que as pessoas durante a semana andam a destruir, com as suas ações, com as suas maneiras de ser. Não permitem que o Espírito Santo se mova no caráter delas, por aí fora. Então, por exemplo, voltando às curas, hoje, graças ao avanço da medicina, existem hoje cura para certas situações que antigamente, quando não havia capacidade e não havia medicina para isso, era de facto um sinal e maravilha. Por exemplo, estou-me a lembrar de leprosos. Quantos leprosos foram curados pelo ministério de Jesus Cristo? Hoje, graças a Deus, a medicina tem cura para a lepra. A não ser nos casos em lugares remotos onde não haja medicina para combater, mas hoje há cura para a lepra, há cura para o sarampo, há cura para a varicela. A medicina já conseguiu alcançar muitas coisas para ajudar os seres humanos. E eu vejo Deus nisso. Eu vejo Deus na medicina, na ciência, porque Cristo é o autor de tudo. E nele estão escondidos toda a sabedoria e toda a ciência, conforme Paulo escreve na carta a Colossenses. Então, Deus vai se revelando cada vez mais, vai dando mais informações e sabedoria ao ser humano e à ciência para que haja de facto cura em muitas coisas que antigamente não havia, em muitas doenças que antigamente não havia. É Deus que faz isso. Eu também vejo que sinais e maravilhas Deus faz através da medicina. E quando a medicina não tem ainda solução, também sei que Deus opera sinais e maravilhas como antigamente fazia. Claro que sim. Mas pensar que isso é que vai transformar a pessoa por dentro, ou que vai fazer com que as igrejas cresçam, estamos todos muito enganados, porque já eu sou, digamos assim, filho de um mover de Deus muito grande aqui em Portugal, desses tais moveres que estamos a falar de sinais e maravilhas, e que vi locais e templos com milhares e milhares de pessoas cheios e que hoje estão cada vez mais vazios. E essas pessoas, onde é que elas andam? Então não é os sinais e as maravilhas que ditam o crescimento da igreja, o crescimento da pessoa, a transformação da pessoa. Sinal e maravilha resolve o problema da pessoa ali, mas a verdadeira transformação no coração é a nossa conversão a Cristo. É reconhecer Cristo como o Filho de Deus vivo. E reconhecer Cristo na pessoa de Jesus. É isso que nos salva como seres humanos. E quando eu ouço as suas palavras, quando eu ouço Jesus e aplico as suas palavras à minha vida, porque como Pedro dizia, tu tens as palavras da vida eterna. Então, quando eu aplico as palavras de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo à minha vida, então eu sou uma pessoa transformada pelo poder dessas palavras. Dos melhores sermões que nós todos precisamos de ouvir Jesus é o Sermão do Monte. E quando nós ouvimos o Sermão do Monte e vamos lendo aqueles capítulos todos, um atrás do outro, nós ouvimos aquelas palavras que têm um poder transformador do nosso coração, da nossa alma.
São essas palavras que nós precisamos de permitir que nos transforme como pessoas, para que Cristo seja formado em mim. Não são os milagres das curas, porque hoje eu posso ser curado, amanhã morro. Hoje eu posso ressuscitar como Lázaro ressuscitou, mas depois ele acabou por morrer. Hoje eu ressuscito, amanhã morro. Hoje tenho um emprego novo, amanhã posso ficar desempregado. Portanto, isso são apenas coisas. Mas a verdadeira salvação são as palavras de Cristo, o nosso Salvador, quando elas são aplicadas à nossa vida. E é isso que nós precisamos. E veja, volto a dizer, tantas pessoas andam à procura de igrejas que tenham assim um mover, um poder, uma unção espetacular, andam atrás disso, mas quando há igrejas que ensinam a palavra de Deus, que ensinam as palavras da vida, ai não, aquilo, a gente vai lá, ouve ali, epá, a pregação até é boa, mas pá, falta ali qualquer coisa, falta uma música, falta ali uma unção, falta ali qualquer coisa. Então, quando ainda estamos assim, você vai desculpar a minha sinceridade, nós ainda não estamos a ver o quadro inteiro. Precisamos de crescer, porque ainda estamos muito como bebés à procura de sentir coisas, à procura do beabá, à procura dos sinais e das maravilhas, quando verdadeiramente o que nós temos que procurar, sabe o que é? É as palavras da vida eterna, é as palavras de Cristo que produz vida eterna para todos nós. Pronto, meus amigos, terminamos aqui este episódio, espero que tenha sido útil. Não quero de maneira nenhuma dizer isto que foi falado não é para denegrir ninguém, é apenas para ajudar, porque eu já estive do outro lado também. Eu também já lá estive nesses ambientes assim. E eu sei que esse não é o caminho. Esse não é o caminho. O caminho é aquilo que Simão disse a Jesus. Eu não te vou deixar. Para quem é que eu me vou entregar? Eu vou me entregar a ti, porque tu é que tens, ó Senhor, tu é que tens as palavras da vida. Amém? Então, entregue-se a Cristo, meu amigo. Não se entregue a igreja nenhuma. É bom estarmos numa igreja e congregarmos. Sim, claro que sim. Principalmente numa igreja, não é uma igreja que tenha sinais e maravilhas. Poderá ter, mas o essencial não é isso. Você tem que estar congregado aonde ouve as palavras da vida eterna. É aí que você tem que estar. Procure, porque há muitas boas igrejas a ensinar as palavras da vida eterna. Muitas boas igrejas, meus amigos. Então, entregue-se a Cristo. Entrega-te a Cristo. Entrega-te a Cristo, às palavras de Cristo, porque elas é que te podem salvar. Deus te abençoe e até ao próximo episódio.